capítulo 7, versículo 24, em nome de Jesus Cristo, para nós. Está escrito assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com espírito imundo, veio e lançou aos seus pés. A mulher era grega, sírio-fenícia, de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E ele lhe disse: deixe primeiro os filhos, coma até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou a sua filha deitada na cama, e o demônio já deixara. Você pode dizer glória a Deus? Pai, nesse momento, juntamente com a tua amada igreja, Senhor, nós queremos te agradecer por essa rica oportunidade em que Jesus nos diz que é a boa parte. A boa parte é agora, quando nós nos assentamos aos pés, meu Deus, ó Pai, do Senhor, pela fé, para ouvir, meu Deus, a tua palavra, meu Deus, para que a tua palavra encontre em nós, meu Deus, ó Pai, uma terra fértil para produzir, meu Deus, ó Pai, 100 por 1. Fala ao nosso coração de forma clara, precisa. Fala aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Tudo isso nós te pedimos no nome de Jesus. Você diz? Sente glorificando ao nome do Senhor. Amados irmãos, mais uma vez no domingo, dia 31 de maio de 2026, reunidos para juntos sermos ministrados pela palavra de Deus. Quando eu estava adorando ali, eu estava pensando que nós hoje poderíamos pedir para Deus algum sinal ou sinais para que nós pudéssemos viver caminhando na vontade dele. Mas Deus, na sua onisciência, Deus na sua grandeza, Deus no seu poder, ele deixou marcado na história a morte do seu filho na cruz. Quando nós olhamos no Velho Testamento, nós encontramos ali Deus dando prova para homens, para que aqueles homens viessem executar a sua vontade. Amém ou não amém? Nós encontramos Deus ali chamando Moisés e ali transmitindo para ele a vontade dele. E Moisés ali com resistência, Deus começa a pedir a ele para fazer certas coisas, para revelar o seu poder. E Moisés ali é impactado. Nós encontramos também Gideão, quando resistente ao chamado de Deus, Deus, pela vontade dele, de Gideão, para que pudesse ir, pediu sinais a Deus, e Deus ali manifestou sinais para que Gideão pudesse executar a vontade dele. Mas quando nós chegamos para nós, nesse tempo, nós não podemos, de maneira nenhuma, querer de Deus algum sinal para que possamos viver a vontade dele. Amém ou não amém? Porque Deus prova o seu amor para conosco quando? Em ter Cristo morrido em nosso lugar, quando nós éramos santos, quando nós éramos pecadores.
Então Deus provou o seu amor para conosco em ter Cristo morrido em nosso lugar, quando nós éramos pecadores. Então, em ter Cristo morrido em nosso lugar, nós agora temos convicção, certeza, mais do que Moisés, mais do que Gideão, mais do que Jeremias, mais do que Isaías, mais do que os outros profetas, de viver a vontade de Deus, porque Deus provou para nós que nos ama, quer o nosso bem, que tem um propósito na nossa vida, que tem um plano para nós, e nós não precisamos de maneira nenhuma querer pedir: Deus, eu quero sinais, se é a tua vontade que eu fique em uma igreja congregando. Eu quero sinais para ver se é a tua vontade que eu fico num ambiente ali consagrado para que Cristo venha receber a adoração. Você e eu, nós não precisamos de sinais, porque nós temos a palavra. E a palavra diz que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre. Então, dessa forma, nós não deixamos que a nossa natureza caída, humana, venha sentir falta de algo para que possamos dar o melhor para Cristo. Não, Ele é digno de tudo. Eu não sou, de maneira nenhuma, alguém com crédito para dizer: Deus tem que fazer algo para que eu possa ir até a casa dele. Deus tem que fazer algo para que eu possa deixar o jogo do Brasil e ir adorar a Ele. Deus tem que fazer algo na minha vida para que eu possa deixar esse clássico, essa final. Deus tem que fazer algo na minha vida para que eu possa me levantar do meu aposento e encontrar um grupo de pessoas que Cristo disse que é o corpo dele, para lhe render louvor, honra, glória e exaltação. Deus tem que fazer algo na minha vida. E a resposta que nós temos para essas pessoas são: Cristo morreu na cruz. Cristo morreu no seu lugar. Cristo sofreu o seu sofrimento que Deus teria para derramar sobre a sua vida no lago de fogo. Porque o salário do pecado é a morte. E Cristo morreu a sua morte para que você viva a sua vida. Se Cristo estivesse hoje aqui, Ele não ia olhar para aquilo que o homem estava propagando. Eu tenho que ficar assistindo o jogo do Brasil, porque isso me dá prazer. Não. Cristo diria: eu me alegrei porque me disseram: vamos à casa do meu Pai, porque o zelo da casa do meu Pai me consome. Portanto, se você não tem Jesus como seu Salvador, você pode viver a sua vida nos prazeres que é propagado pelo homem. Mas se você tem Jesus como seu Senhor, você deve andar como Ele andou. Porque aquele que crê nele deve andar como Ele andou. E Ele andou fazendo a vontade de Deus. Por isso nós não precisamos de sinais. Nós não precisamos que a nossa conta venha estar gorda. Ou que nós tenhamos uma saúde 100%. Ou que tudo está bem. Para que aí nós venhamos sentir vontade para adorá-lo, exaltá-lo. Viver a vida que Ele nos convida como membro de um corpo, como a Assembleia do Justo, como aquele que Ele disse que é a sua noiva, que logo vem buscar. Porém, todavia, essa noiva deve estar cheia de azeite, de óleo, de alegria, de prazer do Espírito Santo na sua vida. Por isso você não pode ser vencido pela propagação do mundo. Nós temos sim o nosso momento de entretenimento. Nós temos sim o nosso momento de lazer. Nós sabemos que há um tempo determinado para todas as coisas. Mas nós não podemos ser levados a uma propagação
a uma emoção, a coisas passageiras em detrimento ao nosso compromisso, a nossa fidelidade para com o nosso Deus. E Jesus disse que devemos buscar em primeiro lugar o seu reino, a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Muitos têm falta de coisas e indagam por quê. Muitos passam situações e processos e dizem por quê. Porque não quer buscar Jesus enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto ele ainda está perto. E nós estamos aqui para sermos ministrados pela palavra dele. Amém ou não amém? O poder não está no pastor, não. O pastor também é carente do poder de Deus. A sabedoria não está no pastor. A sabedoria está na palavra de Deus. A autoridade não está no que o pastor fala, está no que a Bíblia nos pede. Por isso nós estamos aqui com o único desejo, que o Espírito Santo ministre ao nosso coração a vontade de Deus. Porque foi isso que ele disse, que nos daria do seu Espírito para nos ensinar todas as coisas. E nós estamos aqui e seremos ministrados pela palavra dele. Amém ou não amém? A Bíblia não diz em Marcos, no capítulo 6, no versículo 4, que Jesus vai dizer para aqueles que ali estavam, em Cafarnaum, na cidade ali onde ele viveu e morava: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre seus parentes, na sua casa. E não pôde fazer ali nenhum milagre, a não ser curar poucos doentes, pondo-lhe as mãos, e admirava-se da incredulidade deles. Jesus percorria as aldeias vizinhas. Então isso traz para nós uma informação que Jesus, ele queria que as pessoas o recebessem com alegria, com prazer, como está escrito para nós, como nós estudamos e lemos em João 6:37. Que a vontade de Deus é que todo homem olhe para Jesus. Que a vontade de Deus é que todo homem se achegue a Jesus e reconheça que Ele tem poder da vida e da morte. A vontade de Deus é que todo aquele que crê nele tenha a vida eterna e Ele ressuscite no último dia. Mas nós estamos claramente aqui em Marcos 6, que Jesus está dizendo que nenhum profeta é desprezado, senão entre os seus. Jesus está dizendo isso porque aqueles que lá estavam olhando para ele, dizendo: não é filho de Maria, não é filha de José, não estão os seus irmãos aqui, como ele pode dizer isso, que ele é alguma coisa? Então Jesus, por não ser bem recebido pelos seus, ele agora é nos contado para nós que ele vai percorrer as vizinhanças para transmitir a mensagem do reino. O reino é chegado. A paz, a justiça, o amor, a graça, o ano aceitável de Deus, a esperança, a promessa de que Deus está no nosso meio para nos guardar, livrar de todo reino das trevas, de toda potestade do reino das trevas, de tudo aquilo que o diabo e os seus demônios tentam contra a nossa vida. Então ele veio trazer este reino de paz, de justiça, de amor, de autoridade, em que ele é o rei. Mas para receber isso, tem que receber o rei. E o rei é Jesus. Então ele foi caminhando pelas regiões vizinhas aonde ele morava, com o único propósito: procurar as ovelhas perdidas da casa do meu pai. Com o único propósito: restaurar verdadeiramente o relacionamento. Esse relacionamento entre o homem e Deus. E esse relacionamento, irmão, não vem por meio de tradições humanas. Então, quando nós iniciamos falando sobre Jesus sendo rejeitado pelos líderes da época, no meio
aonde ele ali cresceu e viveu, ele sai para trazer a visão de Deus, para trazer a vontade de Deus, para trazer aquilo que Deus queria para o homem, que só pode ter um relacionamento com ele em espírito e em verdade, não por tradições, como algo que está acima da palavra dele, acima da vontade dele. Esse relacionamento é ter um coração puro. Por isso Davi pede: dai-me um coração puro, porque eu vou me relacionar com o Senhor, porque o meu coração foi contaminado pela propagação, pela mentira, pela doutrina, pela filosofia, pelo preceito de homens, e eu quero viver um coração puro, e somente a tua palavra pode purificar o meu coração. Então é nos contado que Jesus inicia o capítulo 7, sendo ali questionado pelos religiosos da época. Por que os seus discípulos, quando vão comer, não lavam as mãos? Porque essa é a tradição que recebemos dos anciões. Porque isso é mais importante do que o mandamento que Deus diz para honrar pai e mãe. Por quê? Porque os seus discípulos não submetem às nossas tradições, aos nossos preceitos? Porque fazendo isso vai ter uma vida pura, uma vida santa. E Jesus vai condenar a vida religiosa daqueles que queriam colocar preceitos, coisas, implantar doutrinas, aplicar rituais como algo que atrai o olhar de Deus, acima da obediência da vontade revelada de Deus. E eles estavam querendo dizer que ele teria verdadeiramente uma pureza aos olhos de Deus. E Jesus vai confrontá-lo, dizendo para nós dessa forma. Em Mateus e Marcos 7, versículo 20. E continuou: o que sai do homem é o que torna o homem puro, pois do interior do coração do homem, pois do coração dos homens vêm os maus pensamentos, a imoralidade sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, a maldade, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm do dentro e tornam o homem impuro. O que é que torna o homem impuro? É isso que Jesus queria que ele se preocupasse. Como é que está o seu coração e não o seu estômago? O que você está comendo com a mão sem lavar? Como é que está o seu coração para com Deus? Porque todo esse ritualismo, porque toda essa tradição, porque todo esse movimento para querer mostrar uma espiritualidade, mas de contrapartida, o coração de vocês é como sepulcro caiado. Então, Jesus com os seus discípulos estava buscando ali, Jesus ensinando aos seus discípulos o padrão, a postura, a forma de viver que agrada a Deus. É limpando não somente o exterior, não botando uma roupinha, em contrapartida, o coração está contaminado, rejeitado, desprezado, desqualificado, para que Deus venha habitar por meio do Espírito Santo. Por isso, nessa noite aqui, eu não vou dizer para você viver uma vida que revele um exterior para com o homem, e ali você acha a aceitação do homem como alguém que é espiritual. Não, você está aqui nessa noite para que o seu coração venha a ser transformado de glória em glória pelo poder da palavra de Deus. E a palavra de Deus está dizendo para mim e para você, não é se preocupar com o dia do sábado, não se preocupar o que eu vou comer que vai contaminar, não se preocupar com aquilo que eu vou vestir, que o outro vai achar, mas se preocupar como está o meu coração diante de Deus. Quantos estão aqui?
E Deus está dizendo para nós: Deus quer mesmo um coração quebrantado e contrito. Agora nós, entendendo ali o contexto, nós vamos chegar em Marcos 7, versículo 24. Saindo Jesus daquele lugar. Que lugar? Lugar em que os religiosos queriam ensiná-lo a viver de forma que agradasse a Deus. Saindo deste lugar, que lugar? Deste ambiente em que eles acham que sabe como agradar a Deus, mas de contrapartida está sendo cativo, preso, escravo de doutrina de homens e não se apega aos mandamentos de Deus. Saindo deste lugar, Jesus agora vai entrar num território que não pertence ali ao povo de Israel. Um povo em que a Bíblia vai nos dizer que é grego, de Tiro, em Sidom, nas redondezas ali do território que fazia divisa entre Israel. Jesus vai sair para este lugar, e a Bíblia nos diz por quê. Ele entra na casa com um propósito. Qual era o propósito de Jesus? Ele queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Será que Jesus estava querendo ficar um momento ali tranquilo? Por quê? Nós, como ser humano, temos isso. Vamos para o lado. As pessoas querem ver se você está de gravata, se você está de terno, se você está conforme a vontade dele para aceitar você como alguém religioso. Se você está falando a linguajar dele para ver se você é uma pessoa espiritual. De contrapartida, você vai para outro lugar, as pessoas te conhecem, falam: é o filho ali, Tirá, é o filho ali do Raimundo, do relojoeiro, é o Zezinho. E a Bíblia nos diz que Jesus estava nessa condição. Eu vou procurar um lugar e vou ficar na casa quietinho. Mas existe uma palavra para nós, que está escrito em Mateus 5,14. Jesus dizendo: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte. Vocês são o quê? Jesus falou o que dele? Eu sou a luz do mundo. Portanto, ele agora está vivendo aquilo que ele mesmo disse, que não se pode esconder. Provavelmente ele tentou para ficar ali no lugarzinho tranquilo, mas ele é a luz do mundo. E a presença dele atrai quem verdadeiramente precisa de algo. Os religiosos vão para confrontar. Os incrédulos vão para olhar para ver se tem alguma coisa ali para que eles possam se converter. Mas Jesus estava numa casa. Jesus não estava em um alto monte pregando. Jesus não estava no templo de Jerusalém ensinando. Jesus estava numa casa. E a Bíblia não nos fala que casa é essa. O nome do dono da casa. Jesus entrou e é nos contado para nós que ele não conseguiu manter em segredo a sua presença. Versículo 25. De fato, logo que ouviu falar dele, logo que certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou aos seus pés. Existem muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas que ficam querendo mostrar algo, mas o coração está como sepulcro caiado, podre, imundo. Consequentemente, o que atrai é espíritos imundos para a sua casa. Porque não quer vir a mim para que tenha vida, não quer se achegar a Jesus, não quer ter um relacionamento com Jesus, e fica vivendo a vida religiosa, debaixo da tradição de homens. Gosta de viver uma festinha de uma determinada época, dizendo que é religiosa. Gosta dessas festinhas em que tem ali um movimento místico,
pagã. E ali gosta de dizer que é alguém espiritual, porque essa festa dá para eles o prazer de viver aquilo que sua carne quer. Enquanto isso vai se tornando imundo, e os espíritos imundos andam por lugares áridos, procurando repouso. Ele não encontrando, ele fala, eu vou para minha casa, porque lá eu sei que tem um espaço para mim, porque nunca se firma na verdade. Uma hora está na luz, outra hora está nas trevas. Uma hora está nas trevas, outra hora está desejando ir para a luz. E demônio, ele gosta de sujeira. Por isso que está dizendo espírito imundo. Às vezes você não está sentindo, mas alguém da tua casa já está sentindo. Veja, quem foi procurar Jesus? Uma mulher. Essa mulher foi procurar Jesus. Tinha algum cartaz? Tinha algum cartaz na casa? Jesus está aqui. Tinha um som passando nos bairros. Jesus vai estar hoje na casa de fulana. Jesus vai estar hoje na igreja tal. Tinha isso? Aquela mulher ouviu falar. E ela não precisou que o homem da casa ligasse para ela. Ela não precisou que o homem da casa mandasse um zap para ela. Você vai vir à casa hoje? Jesus vai estar lá. Ele vai estar, porque onde houver 2 ou 3 reunidos, ele disse que estaria. Você vai vir. Jesus estava na casa. O dono da casa não é falado o nome, mas essa mulher que não tinha um ar de espiritualidade, como os fariseus, como os escribas, como os judeus que moravam na região onde Jesus morava, ela não tinha um olhar crítico, ela não tinha um olhar filosófico de querer saber, ela queria encontrar Jesus, porque espíritos imundos encontrou na casa dela, espírito imundo encontrou na vida dela, espírito imundo encontrou como ela gostava de ouvir as músicas, gostava de estar em ambientes, que gostava de viver uma prática que aprendeu dos seus tataravós, dos seus avós, do seu pai, da sua mãe, naquela tradição onde adorava Baal, Astarote, Moloque, onde adorava demônios disfarçados de deuses, de entidades, e ela estava ali completamente entregue à mentira do diabo. Mas ela ficou sabendo de um tal carpinteiro, de um nazareno, e ela não disse, pode vir uma coisa boa de Nazaré? Não, ela correu. E vai dizer outras traduções que ela foi e se prostrou e adorou a Jesus. Você está entendendo, irmão? Que o Espírito Santo está ministrando ao nosso coração. Certa mulher, cuja sua filha estava com espírito imundo, veio e lançou aos seus pés. Quantos judeus poderiam ter feito isso, irmão? Com os demônios dentro de casa, com a mulher demoniada, com o filho demoniado, com o marido demoniado, com o pai endemoniado. Quantos no tempo poderia ter feito isso? Jesus de aldeia e aldeia querendo fazer. Quantas? Jesus andando nas praças, Jesus andando no templo, Jesus andando na sinagoga, Jesus andando em Cafarnaum. Mas precisou Jesus atravessar fronteiras. Jesus precisou sair do seu povo e chegar até essa terra. Ciro Fenício, dessa mulher gentílica, uma mulher que não tinha aliança, e ali tem dessa mulher a forma correta de se achegar a Jesus. Não sei se estava passando algum jogo que ela torcia, não sei se era o time dela do coração,
Não sei se era novela, não sei se era série, não sei se ia ter algo bom, não sei se era o político que ia falar, eu não sei que era o jornal que ela ia assistir, mas ela ficou sabendo que Jesus estava na casa. E ela entendeu que para ter libertação na sua casa, ela precisava não ficar olhando para homens caídos, ela precisava buscar a face daquele que diz: eu sou o que sou. Ela precisava buscar a face daquele que diz: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E a Bíblia nos diz, irmão, que essa mulher vai aos pés de Jesus e faz o seu pedido. Mas essa mulher vai dizer, o 26, a mulher era grega, de Sírio-Fenícia, de origem, rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. E Jesus vai trazer ali também um confronto para aquela mulher, para ver que aquela mulher deixava aquilo que muitos dos gregos têm na época: arrogância, prepotência. E ele lhe disse: deixe primeiro os filhos comer até se fartar. Aqui Jesus está com o pensamento em quem? Nos fariseus. Está pensando ali nos escribas. Está pensando ali nos judeus que rejeitaram. Deixa eles desfrutar da minha presença. Deixa eles, que eu estou lá constantemente. Deixa eles se fartarem, para que eles venham depois entender que tinha comida, porque eu sou o pão do céu, que desceu do céu, que o meu pai enviou. Deixa primeiro fartar os filhos, que são os israelitas ali, né? Aí, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela entendeu o que Jesus estava dizendo claramente. Ele é judeu e está dizendo que veio primeiramente para saciar de cura, de libertação, como ele mesmo diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me enviou para evangelizar os pobres, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos e a pregar o ano aceitável. Deus me enviou para estes. Eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Deus agora está dando um poder por meio do Espírito Santo a essa mulher de se tornar filha pela fé. Todo aquele que crê, Deus deu o poder de se tornar seu filho. E essa mulher aqui agora, filha. E ela entendeu que Jesus estava falando que primeiro ele tinha que saciar os judeus da sua graça e do seu amor. Mas ela diz: não, Senhor, mas também aqui, né? Ela vai dizer. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem da migalha das crianças. E Jesus foi impactado, dizendo a essa mulher que é um pouquinho do que eu tô dando em abundância para aquele povo lá. Essa mulher só quer um pouquinho da minha atenção. Essa mulher só quer um pouquinho do meu olhar para a aflição dela. Glória a Deus. Essa mulher só quer um pouquinho. Por isso, irmão, você não pode deixar que o diabo coloque no seu coração: está perdida a minha casa, está uma tribulação. A minha vida está uma tribulação. A vida dos meus filhos está uma tribulação. Fulanozinho que anda como crente que é abençoado. Não. Abençoado é você se você tiver uma vida aos pés de Jesus. E Jesus vai dizer para aquela mulher: por causa dessa resposta, você pode ir. O demônio tem nome. Ela falou que era espírito imundo. Jesus vai dizer: é o demônio. Já saiu da sua filha. E ela foi para casa e encontrou a sua filha deitada na cama, e o demônio já havia saído, retirado. É bom quando nós cumprimos o que Jesus nos diz. É bom quando nós cumprimos aquilo que a Bíblia nos manda. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. O coração dela não ficou no filme. O coração dela não ficou no jogo. O coração dela não ficou no entretenimento. Não ficou no Facebook.
no Instagram, não ficou nas coisas criadas pelo homem. O coração dela veio também aos pés de Jesus. Então ela achou Jesus. Quem achou Jesus, achou a vida, achou a libertação, achou a restauração, achou a paz que excede todo entendimento. Então nessa noite nós estamos aqui para entender: se algo tentar contra a minha casa, se algo tentar contra a minha vida, eu sei que recorrer. Aquele que, com uma palavra sobre a minha casa, destrói tudo aquilo que o diabo está tentando com os seus demônios, contra os meus filhos, contra os meus sonhos, contra a minha vida. Por isso nessa noite você está aqui, porque você sabe que você veio aos pés de Jesus, e você vai colocar diante dele aquilo que você deseja, porque verdadeiramente você veio não como religioso, mas como verdadeiro adorador, que se prostra aos pés dele. Amém? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.